Muito boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia do desafio Educar para Agir. Então, estamos ao vivo pelo Instagram e a temática de hoje é importantíssima e muito atual. Superestimulação, ócio e tédio, como tudo isso influencia na nossa autonomia. Tenho certeza de que vocês querem saber mais. Amanda, seja bem-vinda. Tô gostando dessa coisa de ficar com vocês assim todo dia, né? Falar de assuntos tão legais, tão importantes. Já vai compartilhando essa live aí. E vai também deixando a sua pergunta para o dia de hoje. Nós já tivemos 2 lives do desafio, né? Ele começou na segunda-feira, no dia 10, a partir do tema Curiosidade e Olhar de Mãe. E agora nós estamos com a segunda, ontem, né? Desculpa. Nós tivemos a segunda live falando sobre como tornar a nossa criança independente. E hoje nós vamos falar sobre a temática da superestimulação, ócio e tédio. Sejam bem-vindas, Emília, Kátia, Amanda, já falei, Leca, sejam bem-vindas. Já vão deixando suas perguntas aí, né? Que hoje nós vamos tratar dessa polêmica aí das tecnologias, né? Juliana, seja bem-vinda também. E tem sido muito assim interessante poder passar com vocês esse conteúdo, né? Como eu falei na primeira live, e volto a dizer, esse conteúdo e esse desafio já estava no meu coração há um tempo, né? E eu venho estudando a partir da minha realidade com a minha filha de 1 ano e 5 meses, né? A Maria Aurora. Todo esse mundo sobre educação. Então eu venho realmente assim entrado de cabeça sobre a educação, sobre tudo que se desenvolve na primeira infância, né? E aí posteriormente um assunto vai levando ao outro, e aí eu vou buscando também outras fontes e fui colocando na prática, né? Tudo isso que estava estudando, todos os conceitos, até chegar nessa filosofia, nesse conceito de educar para agir, né? Que tem como pilar aí a autonomia, a liberdade, a disciplina e a obediência. Então, eu digo que é um conceito aí que envolve vários outros, né? Muito sobre educar na curiosidade, sobre Charlotte Mason, sobre Maria Montessori também, e outras referências bibliográficas, mas que diante da minha realidade, diante de tudo aquilo que eu venho colocando em prática, eu venho dado, né, vamos dizer assim, uma personificação na educação da minha filha quanto a isso tudo. E aí ontem, né, a gente, recapitulando o que a gente estava falando, a gente comentou de como a gente poderia ajudar as nossas crianças a serem independentes, né? Então a gente falou aí, deixa eu até pegar minha colinha aqui pra gente relembrar, porque ninguém é de ferro. E a frase que ficou muito marcada foi aquela célebre frase da Maria Montessori, dizendo: não faça pela sua criança aquilo que ela já se sente capaz de fazer, né? Então a gente deixou aqui que o conceito de autoridade, né, sobre a criança é o que traz a segurança para ela. Então é muito importante a criança se sentir segura para ser independente, né? E isso vem através do quê? Da nossa autoridade. E como que essa autoridade é exercida? Através da vontade, né? Então nós somos a vontade auxiliar da nossa criança. Nós somos os detentores do belo, do verdadeiro e do bom. Então, a partir disso, a gente permeou aí essa reflexão sobre a independência da criança. Demos alguns objetivos práticos, né? E, ao final, a gente teve o exercício
sobre a análise... Peraí, gente. Agora foi. Voltou. Minha porta estreita, seja bem-vinda. Juliana, Poliana, sejam bem-vindas. E aí, a partir de tudo isso, a gente deixou o exercício de ontem, né? Para analisar as habilidades dos nossos filhos. Então, a gente colocou lá habilidade motora, habilidade em casa e comandos que eles atendem, né? Comandos curtos. Então, a gente deu algumas dicas práticas. Se você não assistiu ontem essa live, corre lá no canal do Telegram que ela está ainda disponível, não sei por quanto tempo, tá? Então, corre que a live da Curiosidade e Olhar de Mãe e a live sobre independência da criança estão disponíveis no nosso canal do Desafio. O link está na minha bio e você pode entrar lá. E a gente também tem o grupo de interação. Eu peço encarecidamente para que vocês estejam comigo nesse grupo de interação e que partilhem, né? Se vocês estão executando os exercícios, se realmente está sendo frutuoso esse desafio, né? Porque o feedback para mim é muito importante. Também no primeiro dia nós falamos sobre a curiosidade. Deixa eu só desligar aqui o som para não atrapalhar a gente. Imprevistos da terceira live, né? Então, na primeira live a gente falou sobre esse motor inato, né, da criança, que é a curiosidade, como o nosso olhar de mãe poderia ajudar nesse processo todo, tá? E aí também deixamos um exercício bem prático, onde a gente fez um quadro de observação das nossas crianças, né? Se a gente tem mais de um filho. E até uma mãe, né, compartilhou com a gente que gostou muito da ideia e vai fazer um diário. E eu não cheguei a falar isso aqui, mas eu comecei um diário da Aurora, né, quando ela era pequena, por motivos assim de realmente deixar uma recordação, né, uma tradição para ela, para que ela pudesse, quando crescesse, ler tudo que foi passado, né, desenvolvido na vida dela. E, de certa forma, também para nós acaba sendo uma autoavaliação, né, da nossa paternidade, da nossa maternidade. Nós não precisamos achar que a nossa maternidade não precisa estudar, né? Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos estar a cada dia mais à frente do nosso tempo mesmo, né? A essência, ela é muito importante, né? Porque Deus nos deu esse dom, não tem jeito. As mulheres são, por excelência, mães. Mas muitas coisas se perderam no meio do caminho, né? E aí a gente precisa resgatar isso. E aí como é que a gente faz? Através da leitura, através do estudo. E por aí a gente vai seguindo esse caminho. E é também por isso que eu estou fazendo esse desafio Educar para Agir, para ajudar a você a ter um olhar diferente da educação e decidir diante da tua realidade, diante da tua circunstância, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser mudado, através de algumas ferramentas, através das reflexões que estamos fazendo aqui, tá certo? Olha lá, a Emília falou assim, ó, minha mãe fez um diário para mim e me presenteou aos 15 anos. Lindo, lindo. Olha que ideia legal. Pensa só nessa fase de passagem, né, da vida infantil para a vida adulta, você receber esse presente, creio eu que seja um fator assim inestimável, né? Eu gostaria muito. E ainda mais a gente que tem mais de um filho, né? As informações elas se perdem, né? Elas se esvaem da nossa mente, né? Por que não transcrever? Por que não colocar no papel, né? É muito importante e isso também ajuda na nossa autoavaliação, como eu disse, tá certo? Que bom saber disso, Emília. Muito bom mesmo. Então, chega de lenga-lenga, vamos para o nosso tema de hoje, que é a superestimulação, o ócio e o tédio. Como vocês já vêm acompanhando aqui, né, pelas lives, eu não gosto de começar uma temática sem contextualizar, sem conceituar o que é cada uma dessas coisas, né? Porque são muito importantes. É muito importante, no caso, a gente saber, né, a origem destas palavras para que a gente possa
olhar de uma forma mais sincera diante da nossa realidade. Então, se eu não sei qual é o conceito de vontade, como é que eu vou saber se eu estou aplicando esse conceito na minha vida? Né? Na minha vida diária, na minha vida familiar. Se eu não sei o que é ócio, o que é tédio, como que eu vou saber se isso está sendo usado ou não dentro da minha família? Né? Então, por isso que eu gosto de conceituar os termos, né, que a gente vem colocando aqui. Gi, que belo você aqui. Regina, seja bem-vinda. Margarete, estou muito feliz de o pessoal estar vindo para cá. Graças a Deus o tempo deu uma ajudada hoje. Não está chovendo mais. E graças à minha rotina também, né? Apesar de eu não estar com o meu marido em casa, a minha filha já está dormindo e vai até de manhã cedo. Então, viva a rotina! Olha só, gente. Vamos falar também um pouquinho disso. Então, vamos lá. O que seria superestimulação? Né? No conceito da educação, de uma educação que visa o desenvolvimento da pessoa. Lembrando que a minha linha de pensamento aqui é da gente devolver o nosso olhar para as crianças, tá certo? Então, nós precisamos olhar na perspectiva da natureza da criança. A criança ela é um ser, né, um indivíduo em desenvolvimento que tem suas potencialidades. A gente já comentou isso aqui nas outras duas lives que tivemos. Jaque, Dias, Nai, sejam bem-vindas, Bequinha também. Então, a gente contrapôs duas teorias, né? Uma de Piaget falando que a criança é um ser que não tem noção do bem e do verdadeiro, não tem noção do belo e do mal. E a outra teoria que compõe aí a contraposição é de São Tomás de Aquino, de que todos nós temos dentro de nós uma disposição natural, uma lei natural para o bem, uma inclinação para o belo, verdadeiro e bom. Né? E é nessa linha que eu acredito e através dos estudos que eu tenho feito, tem sido a vertente que mais tem tomado força nos dias de hoje, justamente porque o mecanicismo, né, e o comportamentalismo já vieram, né, nessa linha de Piaget aí, e a gente tem colhido frutos não muito doces, né? Temos colhido frutos muito amargos. E você vai entender um pouquinho hoje o que eu estou falando aqui. Esses termos técnicos eu vou destrinchar para vocês entenderem como pais e mães, né? Isso tudo que eu estou dizendo, tá certo? Não fiquem apavorados com os termos. Então, vamos lá. O que é superestimulação? Então, a criança, né, no seu desenvolvimento normal, ela já tem dentro de si a curiosidade. E a curiosidade, ela é um motor que faz com que a criança busque, né, uma novidade, queira o conhecimento. Então, a curiosidade, ela tem essa função dentro da criança, de ajudá-la a buscar pelo conhecimento, pela verdade, pela beleza, né? E isso está intrínseco nela. Não podemos, nós, no meio externo, influenciar dessa forma. Ela já nasce assim. Tanto é que os nossos bebês não precisam de nada para que se desenvolvam, né? Não precisam que a gente fique estimulando muito para que eles possam ter o desenvolvimento natural, né, que é esperado para cada idade. Eles simplesmente, né, olha o mundo e vai percebendo, né, nas suas limitações e vai fazendo disso seu motor para poder buscar e se desenvolver como uma pessoa. Então, a partir disso, né, a gente pode dizer que a criança é um ser que está em constante estimulação. É um ser que está em constante sinapses, né? Está em constante aprendizado. Tem uma doutora que eu esqueci o nome dela, Isis Valverde, não é Isis Valverde, é Isis, mas depois eu vou procurar o sobrenome dela. Eu fui numa palestra de neurociência dela e ela nos relatou, né, que um estudo foi feito com os cérebros das crianças e dos adultos e foi constatado que a criança ela tem um modo ativo do cérebro
muito maior do que nós adultos, porque o adulto, ele já as atividades que são realizadas por nós já entraram no nosso inconsciente, no nosso automático. Então, o nosso cérebro ele não fica ativo por uma parte tão grande do nosso dia, né? A não ser quando nós vamos aprender algo novo, algo que exija da atenção propriamente dita do nosso sistema como um todo, né? Já a criança, para ela tudo é novo. Tudo que ela vai fazer não é automático, ela está aprendendo, então o cérebro dela se sobrecarrega nesse modo ativo muito mais do que nós adultos. Então, a maioria das ações que a criança realiza é no modo prático, no modo ativo. E a partir disso, né, há um trabalho muito grande do nosso sistema nervoso e por isso também que nós precisamos aí dar às nossas crianças a rotina, né, para que elas possam ter o descanso adequado, para que elas possam ter o tempo certo para cada coisa. Então, a criança, de certa forma, se a gente for parar para pensar com esse contexto que eu estou colocando aqui, né, do cérebro ativo, a criança é o tempo todo estimulada, né, seja de uma forma consciente, né, através de nós pais, fazendo alguma atividade, alguma brincadeira, seja pelo mundo exterior que ela está conhecendo, que ela está se desenvolvendo, que ela está se colocando como indivíduo nesse mundo. Então, a criança ela já é estimulada, né? Mas aí, em contrapartida, o que tem acontecido com os nossos filhos? Tem acontecido um bombardeio de informação e de gente, eu tô perdendo essa palavra hoje. Um bombardeio de informação e um bombardeio de atividades programadas. Então a criança ela já acorda tomando café, indo para a escolinha, e depois tem o judô, e depois tem a piscina, e depois tem a natação, e aí depois tem a atividade com a tia tal, e aí depois tem a hora do almoço, que tem que ser corrida, porque ela tem que ir para outra aula de inglês, e a aula de chinês, e a aula de japonês. E quando chega no final do dia, aquela criança está extremamente exausta. Extremamente exausta. Por quê? Porque ela não teve tempo nem para assimilar as atividades que foram feitas e nem para, assim, dar tempo de toda essa conexão que ela está fazendo entrar dentro dela, porque ela saía de uma atividade e ia para outra. E isso sim é uma superestimulação. Quando nós falamos de superestimulação, a gente não fala só dos eletrônicos. A gente fala na vida da criança como um todo. E nós, como seres humanos, nós precisamos de períodos para processar tudo o que está acontecendo com a gente. Imagine uma criança que está com o cérebro ativo o tempo todo, ligado, né, no 220 o tempo todo. Imagina a sobrecarga que é para essa criança, né? E aí, ao final disso tudo, a gente, quando tem algum dia que não tem essa rotina intensa, a criança demonstra o quê? Demonstra uma apatia, demonstra uma ansiedade, demonstra uma irritabilidade, porque ela não está sendo estimulada. Ou melhor, ela não está sendo superestimulada. Então, nós precisamos também olhar para a nossa rotina e ver que os nossos filhos eles precisam muito mais de uma relação de vínculo, de afetividade, do que propriamente dito de uma relação em que tenha motivos externos, em que tenha essa superestimulação externa, tá? Não é trabalhando todas as áreas cognitivas e habilidades do seu filho que ele vai ser um super Einstein, um gênio, né? Isso vai depender muito mais do nosso vínculo, daquilo que a gente cria dentro da criança em relação à confiança, à autoridade, à segurança, à obediência, à disciplina, do que essas motivações externas, tá? E isso não só
sou eu que falo, né? Charlotte Mason tem esse princípio das relações. Maria Montessori também, de alguma forma, né, em alguns trechos das suas obras, também relata, né, que esse vínculo é muito importante do cuidador principal, tá certo? Então, a gente precisa aí fazer uma autoanálise, uma autorreflexão daquilo que nós estamos oferecendo para os nossos filhos, né? E aí, quando a gente fala que a gente quer oferecer o nosso melhor, qual é o melhor que você quer oferecer para o seu filho? É um melhor puramente material? Um melhor onde ele vai ter tudo que você não teve? Será que esse tudo que você não teve teria te tornado... Se você tivesse, né? Agora vamos fazer uma reflexão em cima disso aqui. Se você tivesse tido tudo o que você queria, você seria essa pessoa de hoje? Você seria mais confiante? Mais segura? Será que realmente o tudo, no formato material, te daria capacidade de superação? Capacidade de suportar, né, certas ocasiões que ocorreram na sua vida? Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos sobre isso, né? De querer dar tudo para os nossos filhos. Os nossos filhos são o futuro da humanidade. Mas nós não podemos esquecer que a vida, ela é feita de circunstâncias. Ela é feita daquilo que muitas das vezes não está dentro do nosso planejamento. Então, nem sempre o dar tudo é o que vai solucionar todos os problemas, tá certo? E aí, agora, partindo para o outro lado da superestimulação, nós temos os eletrônicos. Gente, eu sei que é um assunto muito polêmico, mas eu não poderia deixar de tratar isso aqui, porque nós temos visto cada vez mais crianças hipnotizadas, crianças ansiosas, crianças que não sabem esperar, crianças que não sabem dividir, cultivar as virtudes por conta dessa apatia e dessa coisa de deixá-la no mundo virtual. Nós precisamos entender que a superestimulação através dos eletrônicos é comprovado especificamente pela ciência. Há muitos estudos, em especial na Europa e na América, né? Principalmente a Sociedade Americana de Pediatria, em que recomenda expressamente que o uso de eletrônicos, né, de televisão, smartphone, o que for, de telas, né, no geral, seja somente acima de 2 anos e ainda assim com restrições muito claras, tá? Porque está havendo uma massa de prejuízo para essas crianças. Primeiro, de desenvolvimento de doenças neurológicas que antes não eram tão cotadas, como déficit de atenção, né, hiperatividade. Até alguns estudos têm relacionado também ao autismo. Sim, ela vai ficar gravada lá no nosso canal do Telegram, por isso que é importante você estar inscrito lá pelo link da minha bio, tá certo? Vai estar lá, depois que acabar aqui, não vai ficar no Instagram, vai ficar lá no canal do Telegram, tá certo? Então, algumas doenças neurológicas, né, estão sendo estudadas em relação a essa superestimulação dos eletrônicos, né? Doenças psicológicas, depressão, ansiedade, relacionadas ao uso excessivo de tecnologias. E isso não sou eu, mãe, assim, mãe general, que estou dizendo, são os estudos da Sociedade Americana de Pediatria. Até separei alguns aqui do livro Educar na Realidade, que é um livro em que a Catherine Lecuyer traz para nós esses dados científicos, em que
ela coloca que na Espanha houve uma sondagem em 2012 que a média entre os espanhóis para uso da televisão, né, isso é entre os adultos, era de 4 horas diárias, o que equivaleria a 1.500 horas por ano. E que se você colocasse no papel, você passaria 4 meses por ano de todo o seu tempo acordado vendo televisão. Olha só, olha esse dado, gente. E aí depois eles fizeram também, né, com as crianças, e ela diz que ao longo da sua passagem pela educação primária e secundária, uma criança espanhola terá visto umas 9.658 horas de televisão, um número de horas mais elevado do que 9.625 horas letivas, que é correspondente ao que a criança passa na escola. Isso sem contar os usos de tecnologias mais novas, né? Porque esse estudo foi um pouco mais antigo, lá de 2009. E teve um outro estudo, em 2009 também, que foi realizado entre 12 e 17 anos, um consumo total de 6 horas e 41 minutos de televisão, celular e internet. Podemos imaginar qual seria o número de horas hoje, considerando, né, que nós tivemos um boom aí dessas tecnologias. E entre outros estudos, que eu não vou me deter aqui, né, mas que só por esses dados, né, de que nós passamos tanto tempo na frente de uma tela, a gente já pode perceber que tem alguma coisa errada, né? Por que a tela é mais importante do que aquilo que está acontecendo à nossa volta? Aonde que a gente está errando? Aonde que a gente está faltando? Será que a nossa realidade é tão ruim assim para que a gente fique dentro de uma tela enfurnada? Né? E será que essa realidade que a gente vê na tela é realmente uma realidade almejada? Voltei. Então, são perguntas que nós precisamos fazer. E como regular esse tempo com o adolescente? Vou tentar explanar um pouco sobre isso ao final, tá certo? Então, a gente viu aí que a superestimulação ela pode acontecer dessas duas formas, né? Pelas telas e pela excesso de atividades, né, com as nossas crianças. E aí a gente precisa também colocar nesse jogo, né, que cada criança tem seu tempo. Nós como pais, né, nós esperamos dos nossos filhos expectativas muito altas, né? E muitas das vezes elas não são correspondidas, né? Mas não é por mal, é porque cada criança realmente tem o seu tempo. E quando a gente fala de autonomia, como isso tudo pode influenciar na autonomia, é a partir disso, é você dar tempo para a sua criança realmente se desenvolver. Esse é o primeiro passo, né, para que a gente possa ter uma relação sadia aí com os estímulos que nós damos para os nossos filhos. Outra coisa que nós precisamos inserir na nossa rotina, no nosso dia a dia, é uma educação para a realidade. Então, essa educação para a realidade, como que ela acontece? Né? Você integrando o seu filho. Então, a realidade, ela precisa ser trabalhada de uma forma natural. E aí vem um conceito que eu gosto muito, que é o da Charlotte Mason, sobre a atmosfera do lar, onde ela diz, né, que as mais assim, profundas virtudes, né, e relações serão trabalhadas nessa atmosfera, né? E a atmosfera do lar, quando ela indaga sobre essa teoria, ela nos fala que é essa troca de relacionamento e
deixar com que a criança participe do ambiente em que se está, né? Não criar um ambiente somente para ela, adaptado e tudo mais, né? Não que não possa existir, né? Um espaço de brincadeiras e tudo mais, mas que a criança precisa ver que a rotina, que ela está inserida nessa rotina, que ela está inserida nesse ideal de realidade que é o lar dela. Então, como que ela vai aprender a ser uma pessoa religiosa? Vendo os pais rezando. Como que ela vai aprender a ser uma criança educada? Né? Vendo que os pais agem com educação com ela. Então, isso ajuda numa educação para a realidade, né? Trazer a criança para fora. Hoje a gente tem vivido uma introspecção dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, porque a gente não tem trazido eles para a nossa realidade, não tem inserido, né? Muitas das vezes a gente quer que a criança faça 500 mil atividades depois da escola, mas a atividade que ela poderia fazer estava ali, na tua casa, te ajudar. Filho, guarda a louça para a mamãe, vamos fazer um bolo. Isso é uma atividade, isso estimula da mesma forma, mas isso conscientiza também a que ela se instale nesse meio, nesse mundo. Entende? Então, não adianta você querer isolar o seu filho das coisas, do sofrimento, da dor, da realidade como um todo. Você precisa inseri-lo nessa atmosfera, né? E tornar isso natural. Dar tempo para o seu filho poder sentir que isso faz parte dele também. E aí vem o conceito, né, de ócio e tédio, que é muito importante no desenvolvimento da criança e que hoje a gente tem perdido isso também, né? Na educação dos nossos filhos, na escola, né? Até mesmo na escola, nós não temos visto mais aquele tempo livre, né? Aquela folguinha depois do lanche para que a criança brinque sozinha, brinque com os amigos, brinque de algo que não esteja programado, né? Isso é o ócio, né? Dar esse tempo livre, essa brecha aí, né? Na rotina para que a criança possa absorver tudo aquilo que está sendo aprendido e para que ela possa também, de certa forma, cultivar a observação. A partir do cultivo da observação, ela vai estimular a sua imaginação e a sua criatividade. Então, o ócio e o tédio, eles podem ser grandes aliados na educação dos nossos filhos. Nós não precisamos ter uma carta na manga para todas as horas do dia, né? E isso é muito importante, porque estudos também feitos, né, têm sido feitos relacionando esses dois conceitos com a criatividade, né? Com a imaginação. Então, a criança hoje imagina menos por quê? Porque ela não tem tempo. Ela não tem tempo para pensar, ela não tem tempo para processar todas as informações. Então, o ócio e o tédio, eles são muito importantes. E até mesmo para que a criança consiga se autoconhecer, né? Nós não devemos fazer com que a criança se perca nas atividades. Ela precisa ter um tempo para estar com ela mesma. Porque hoje nós adultos, o que temos tido? Crises de identidade. Nós temos tido crises e crises de identidade porque nós não sabemos lidar com o silêncio, nós não sabemos lidar com um olhar, né, interior, de olhar aquilo que são muitas das vezes nossas fraquezas, nossas misérias. A gente só quer ver a qualidade, a gente só quer ver o que é produtivo, né? O que pode ser mudado, aquela ação proativa, mas a gente não para refletir. Tá, tudo bem, eu sou proativo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas o que eu posso melhorar? Onde é que está faltando? E isso tem havido muito com os nossos jovens, por conta também dessa falta de estímulo na ociosidade e no tédio. Então, a criança ela chega na adolescência sobrecarregada e ocupada.
E ela acha que a vida precisa ser assim a todo instante. E começa a associar essa motivação externa a um conceito interno, né? Então, se ela não é motivada externamente, ela se sente um nada, ela se sente desanimada. E daí a gente vê uma fraqueza de valores, uma fraqueza de virtudes. Tudo porque o ócio e o tédio não são mais trabalhados como deveriam ser. E tem uma frase aqui acho que é de Chesterton, que eu separei, que fala sobre isso. Eu separei aqui, mas eu não anotei o nome do autor. Se não é de Chesterton, é de Albert Einstein. Quem lê sabe muito, mas quem observa sabe mais. Então essa frase, ela une aí esses conceitos que nós relatamos na live de hoje, né? E nos dá uma reflexão daquilo que nós temos feito com os nossos filhos, né? O que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar na educação deles. E aí agora eu quero ir para uma parte mais prática, né, de como a gente então inserir esse ócio e esse tédio na vida dos nossos filhos, né? Inserir no sentido assim de deixar isso acontecer, né, de proporcionar que eles tenham esse momento adequado, né? E também como tirar essa superestimulação, em especial dos eletrônicos, né? Ai, Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa, os eletrônicos, né? Você precisa entender que o seu filho, ele clama pela tua autoridade. E quando eu falo autoridade aqui, eu não falo de autoritarismo, tá? Eu falo de autoridade, ou seja, daquela referência do mundo. Nós somos a referência de mundo para os nossos filhos. Então, quem vai determinar para eles o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, somos nós. Nós somos a vitrine desse mundo. Quando eles crescerem e tiverem a sua autonomia por completo, a sua independência, todas as análises e espelhos que eles tiveram na infância serão nossos. Então, o exemplo de feminilidade, o exemplo de masculinidade, né, o exemplo de hombridade, de honestidade, eles vão projetar nas outras pessoas e procurar aqueles que se assemelham ao que a gente deu para eles como exemplo. Então, primeira coisa, o exemplo é muito importante, né, é fator primordial para uma educação para a ação. Segundo, a nossa autoridade gera segurança na criança e por isso nós devemos, é um dever nosso, saber o que fazer e agir. Então, se a sua criança, né, está aí superestimulada nas telas, você precisa refletir até que ponto isso está sendo benéfico. Porque, por hora, pode estar sendo muito bom. Ela fica ali, você consegue fazer suas coisas e tudo mais. Mas me responde uma coisa, quando você desliga, o que acontece? Ela fica tranquila, tudo de boa, vai e parte para outra atividade ou gera uma certa crise de abstinência? Responde aí, se você tem esse quadro na sua casa. Responde aí. Normalmente gera uma crise de abstinência, certo? A criança fica irritada, a criança fica chorosa. Por quê? Porque ela estava num ritmo de 7,5 cenas por minuto. E isso corresponde a 3 vezes a realidade. E eu tô falando aqui de desenhos muito assim acessíveis, como Peppa Pig, como Bob Esponja. São ritmos frenéticos intensos. Não só de passagem de tela, né, de cena, como também as cores, como também tudo que é trabalhado nesses desenhos e em muitos outros, né? Então não corresponde à realidade como tal, porque a realidade ela tem uma velocidade muito mais lenta.
E aí a criança começa a ver que a realidade é mais lenta e ela já está, de certa forma, viciada, né, numa realidade frenética, ela começa a ficar em parafuso. Tá vendo aí? A Aline confirmou que gera uma irritabilidade. Então ela começa a entrar em parafuso. Ela começa a querer, a ansiar por aquilo a todo instante, né? E isso já foi comprovado também em estudos que gera, sim, uma crise de abstinência como se fosse uma droga. Então, o primeiro passo é você ser firme e, dependendo da tua realidade, da tua circunstância, ir retirando as telas dos seus filhos, tá? Eu não estou aqui fazendo uma demonização das telas, gente. É óbvio que, por exemplo, hoje, num dia chuvoso, né, em que minha filha já tinha esgotado todas as imaginações de brincadeira, é plausível eu colocar um filme pra gente ver. É plausível, né? E é bom também, vamos estar ali, eu e ela, vendo um filmezinho, beleza, tudo bem. Ninguém tá falando que você não pode. Você tem que quebrar todas as telas da tua casa, computador, celular, televisão, não é isso. Mas é você colocar as coisas no seu devido lugar com equilíbrio. Então, usar desses recursos como fim último, né? Como um último recurso assim esgotado, né? E você vai ver que aos poucos, conforme você for trabalhando isso com persistência, porque não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão melhorar, tá? Né? Porque como a gente sabe, quando a pessoa fica viciada e ela entra numa crise de abstinência, ela quer aquilo a todo instante. Então, o primeiro passo vai ser realmente difícil, mas depois você vai colher os benefícios, né? E aí você vai colher um benefício muito melhor, muito maior para sua criança. Porque ela vai começar a passar de uma atitude passiva, apática, para uma atitude proativa, para uma atitude de imaginação, para uma atitude de inserida na tua realidade, no teu meio. Então você vai tirando, né, aos poucos ou abruptamente, da forma que você avaliar na sua casa que vai ser mais condizente. E aí é por isso que eu falo que a educação é um esforço, em especial de nós pais, porque vai depender da tua vontade, antes de tudo, para que a tua criança seja bem educada, tá certo? Então você vai exercer a tua autoridade com confiança, com persistência, com palavras de honra e vai tirar, de preferência, esses estímulos, reduzindo aí a praticamente zero, né? Colocando como recurso último mesmo, caso você ainda utilize deles, tá? E você vai inserir, né, esse tempo propício de estar junto com a tua criança, fazendo uma relação, né, de vínculo, chamando ela para as atividades. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui da minha realidade com a Maria Aurora, né? Na minha casa não tem televisão, graças a Deus. A gente tinha televisão, mas assim, a gente não usava. Eu sempre fui dessa perspectiva de não colocar tela para minha filha, né? Não consigo totalmente, né? Porque tem avós, né? Tem bisavós, enfim. Mas na maior parte do tempo ela fica sem tela. E a gente já não usava e aí, por motivos pessoais, a gente vendeu a televisão. Beleza. E tem momentos que a Aurora já tá de saco cheio, né? Já tá com fome, já tá com sono, e aí às vezes a rotina nem sempre anda ali como deveria, né? Às vezes atrasa o almoço, alguma coisa acontece, eu tenho que atender algum cliente da lojinha que eu tenho, enfim. E aí, como que eu venho e trago ela para minha realidade? Filha, vamos ajudar a mamãe então? Coloca o alhozinho aqui no espremedor para mamãe. Sento ela do meu lado, descasco com ela o alho. Vou inserindo ela a partir também da fala, né? Explicando passo a passo, principalmente para a criança de primeira infância. Isso é muito legal, isso é muito didático, porque a criança ela vai vendo que tem um começo, meio e fim, né? Trazendo ela para essa realidade. Então, o que eu faço? Eu insiro ela na minha atividade domiciliar.
né? Aquela atividade que para mim é tão banal, para ela tá exercendo a função motora, né? Tá trabalhando a observação, porque ela tem que olhar, pegar aquele objeto e trazer até onde eu coloquei o comando, trabalhando o comando de obediência, né? Comandos curtos de obediência. E fazendo com que ela aproveite desse momento para se inserir nessa atmosfera do lar. E olha que legal, uma atividade bem simples. Você pode fazer na sua casa. Ah, Yara, mas o meu filho já tem 10 anos. E infelizmente eu não estimulei ele. Não fiz nada disso que você está falando. Estou descobrindo que educar para agir é agora, né? E eu tô desesperada porque agora ele já tá com o celular assim a todo instante, a todo momento. O que eu faço? Aí é a hora, primeiramente, de você exercer a tua autoridade, né? Com constância e perseverança. E, sobretudo, dar o exemplo, né? Então, proporcionar a ele esse exemplo, né? E determinar os momentos certos para cada coisa, né? Criar uma rotina. Se o seu filho não tem uma rotina, pelo amor de Deus, faça uma rotina para o seu filho. Isso é um bem que nós pais fazemos para eles. E que assim, eu antes de casar, e até um pouco depois de casar, mas antes de ter filho, eu achava super desnecessário, né? Acordava a hora que queria e tudo. E eu fui vendo que a rotina, ela salva. Ela salva a gente. Porque ela faz com que a gente tenha para onde voltar. Tá certo? Então, quando você tem um caminho a traçar, né? E você sabe o ponto de partida e o ponto de chegada, tudo fica mais calmo, tudo fica mais palpável. As atitudes que nós precisaremos tomar ficam mais certeiras, porque a gente sabe de onde a gente está partindo. Ah, eu já observei o meu filho na primeira live, já analisei as suas habilidades, então nas habilidades motoras ele já tem total liberdade, autonomia, né? Vamos dizer, criança de 10 anos. Ele já tem todas as autonomias para ajudar nos afazeres, né, de casa, porque ele já sabe andar, ele já sabe se comunicar, ele já tem o uso da razão. Ótimo. Então, quais habilidades da casa que a gente pode dar para ele? Ah, então ele pode sim ficar responsável pelo lixo, né, na terça e quinta para levar. Ele pode então guardar a louça, né? Se você não quer de repente que ele manuseie coisas que possam ser perigosas, né? Ele pode então colocar a roupa para estender. Olha que bom. Ótimo, de todo mundo, da família inteira, separar as roupas, colocar para estender, né? E isso vai dando noção de autosserviço, de autocuidado, de autorresponsabilidade também. Você precisa fazer com que a sua criança entenda que ela é responsável pelas atitudes que faz, né? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso com a nossa queridíssima convidada, que no final dessa live eu vou falar para vocês quem é o nosso presente. Então aí, ó, como trabalhar, né? Você dar uma rotina para essa criança, você estabelecer momentos específicos, tá? E fazer com que ela trabalhe a sua imaginação, sua criatividade fora da tela. Então, dá um papel para ela desenhar, né? Fala, olha, filho, eu quero agora que você faça uma observação do céu e coloque no papel aquilo que você está vendo. Pronto, você já começou, né? Um trabalho de desintoxicação, vamos dizer assim, com seu filho, né? Outra coisa também que é muito interessante é você propor como desafio. A criança, quando ela foi muito trabalhada na motivação externa, né? Nós precisamos, de certa forma, pegar esse gancho para daí levarmos para uma motivação interna. Então, trabalha como um desafio, como algo que ele vai ter como recompensa, né? Mais um pouco à frente. E daí você vai trabalhando e vai sempre dialogando, criando essa relação com o seu filho. Não adianta você querer exigir dele se você não está próximo, se você não ficar ali, se você não exigir a ação imediata daquilo que você está dando como comando,
entende? Então não adianta você falar, filho, vai observar o céu, toma aqui o papel, e sai, faz comida e o menino fica lá no quarto até altas horas e vai quando o bem entender. Não! Querido, olha só, eis a hora, vamos lá. Primeiro passo, pega com a mão. Vamos lá, vamos fazer junto, dá o exemplo, faz na primeira vez com ele, faz na segunda vez com ele, até que ele comece a caminhar sozinho, né? A ter essa autonomia diante da realidade, diante da vida, diante do ócio, diante do tédio, tá certo? Outra coisa também que a gente tem visto falar muito aí com a minha queridíssima amiga Cássia Kawamura, que é o nosso potinho do amor. Então, se a criança está ali na primeira infância e ainda nos primeiros meses, a gente estimular, né, que ela brinque sozinha, né, que ela se desenvolva e não precise de fatores externos para isso, né? Então, você encher esse potinho do amor é você trazer, né, a relação mãe e filho, pai e filho, estando ali naquele momento, em especial no período da manhã, porque a criança, quando acorda, né, ela demanda essa atenção, ela quer o nosso cuidado, né? Então, encha o potinho de amor dela, dê o cuidado, dê esse relacionamento que ela precisa, né? Encha de carinho, de beijos. E aqui eu falo de primeira infância, mas também, né, os jovens, os adolescentes, né, se importe com o que eles estão passando, se importem com o diálogo que eles precisam de você, tá certo? E daí você vai trabalhando isso até que uma hora a sua presença já não é tão importante assim, porque ele já vai se inteirando, né, com as brincadeiras, com os brinquedos, e aí você vai fazendo a sua realidade acontecer. Então, isso foi um pouco do que eu tenho estudado sobre educar na realidade e educar para a ação, né? Essa autonomia que nós queremos para os nossos filhos, elas partem de nós. Sinto lhe informar. Os nossos filhos só serão independentes quando nós o deixarmos seguros, quando nós exercermos a nossa autoridade e daí nós fornecermos tudo o que for propício para que essa autonomia se desenvolva. Então, eu quero deixar para vocês aqui essa reflexão no dia de hoje. A live de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas foi super necessária. Ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, ela vai ficar lá no canal do Telegram, por isso que é muito importante que você esteja conosco lá, tá certo? Então, se inscreva pelo link da minha bio e nós vamos ter também uma partilha sobre o assunto de hoje lá no grupo de interação. Então, é só você entrar no canal e partir para conversar. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar sobre o que foi falado aqui, vai ser muito importante a sua participação lá também hoje, tá certo? E como exercício de via prática, né, eu vou colocar esses passo a passos para vocês lá, para que vocês trabalhem com as crianças de vocês e também 5 considerações sobre o hábito, né? Esse assunto tem pano para manga, mas amanhã a gente vai continuar um pouquinho mais. Então, 5 considerações muito importantes sobre a criação do hábito na criança, tá certo? Eu vou deixar lá para vocês também. Tenho feito esses materiais e essas lives com muito carinho e eu espero de coração que esteja ajudando na tua realidade, na tua circunstância, diante de tudo isso que estamos vendo aqui, para uma educação para a ação, tá bom? Fiquem com Deus e a live de amanhã... estava quase esquecendo. A live de amanhã vai ser com uma querida convidada, que é psicoterapeuta, a nossa querida Lélia. Então, ela tem feito um trabalho de orientação familiar e tem também permeado essa linha dos valores e das virtudes. Então, ela vai trazer para a gente amanhã, né, para falar sobre criança persistente, como educar na vontade, como educar à vontade. Então, fica ligado que amanhã vai ser super especial com a nossa convidada Lélia, psicoterapeuta, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero vocês amanhã às 21 horas novamente.